E aí, galera da Afinidade, tudo bem? Hoje nós vamos entrevistar o Dr. José Celso Arden, um dos médicos mais fantásticos que eu conheço. Uma pessoa original, uma pessoa que está na mídia, uma pessoa que comunica, uma pessoa que participa, um médico extraordinário e que, por acaso, salvou minha vida. Então, eu gostaria de fazer determinadas perguntas para ele que fazem parte do histórico profissional dele. Isso é muito importante, que a gente saiba daqueles assuntos que nós vamos tratar no Afinidade, nossa comunidade. Muito bem, Dr. José Celso. Eu gostaria que o senhor nos dissesse qual a sua formação acadêmica e qual a sua especialidade. Bom dia, Antônio. Para mim é um enorme prazer ser entrevistado por você. Você também é um paciente muito colaborativo, uma pessoa muito inteligente. E sou eu quem agradece as palavras que você se referiu à minha pessoa. Para mim, eu fico muito lisonjeado e muito agradecido. Bem, em relação à minha formação acadêmica, eu me formei na Faculdade de Medicina de Bragança Paulista, né? Logo em seguida, eu fiz residência de cirurgia geral no Hospital do Servidor Público Municipal. E depois disso, eu fiz Hospital das Clínicas de São Paulo, no setor de endoscopia. Passei 1 ano e 2 meses na França, junto com o professor Claude Ligoury, fazendo a especialidade de gastroenterologia. E depois me liguei a várias universidades, fiz meu mestrado e doutorado na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, a qual eu quero lembrar aqui em memória do professor Fares Hall, que foi um grande mestre, uma pessoa que me deixou muitos ensinamentos, um emérito cirurgião, mas o Dr. Emílio Atier e todos os meus outros colegas que hoje fazem parte da cirurgia da Santa Casa de São Paulo. Durante o período do Hospital das Clínicas também tive grandes mestres como o professor Shinichi Shioka, Paulo Sakai, grandes colegas. E depois do meu mestrado e doutorado, eu tive o enorme prazer de conhecer o professor Modena, a quem também me trouxe muitos ensinamentos, aprendi muito com ele, e foi lá que ele me estimulou a fazer a livre docência na Universidade de São Paulo, no Departamento de Cirurgia e Anatomia, onde eu fiz amigos que são amigos para sempre. A minha formação médica, resumidamente, é essa. Eu realmente gosto muito do que faço e a gente sempre, tenta melhorar cada vez mais. Então, é exatamente isso que eu gostaria de te dizer. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você em relação a essa sua entrevista. Uma das coisas que eu me lembro é que existe um procedimento dentro da sua especialidade que se chama CPRE. O que seria CPRE? Você também poderia fazer uma explicação com palavras fáceis para que o povo entenda, assim, de uma forma bem tranquila, qual a função do endoscópio sobre o pâncreas, exatamente como ele chega no pâncreas ou como ele pode interagir para fazer uma operação sem que precise abrir a barriga das pessoas. Essa CPRE é um procedimento importante, é um procedimento que ocorre muito comumente em pessoas que têm a doença já em estado elevado. Então, eu gostaria que o senhor desse uma explicação sobre
esse procedimento. Por que ele existe, por que ele dá certo, e qual as possibilidades dele não poder assistir ao paciente que tem uma pancreatite crônica. Bem, Antônio, mais uma vez, obrigado pela pergunta. Acho que essa é uma pergunta muito importante. Eu sou um médico gastroenterologista e que, por um acaso, faço endoscopia digestiva na sua plenitude. Quando eu digo endoscopia digestiva, quero dizer endoscopia digestiva alta e endoscopia digestiva baixa. A endoscopia digestiva alta, ela é representada por 3 grandes exames: a endoscopia digestiva, a ecoendoscopia e a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. Enquanto que a endoscopia digestiva alta, ela é representada principalmente pela colonoscopia. Então, de uma forma muito breve, eu vou apresentar para vocês o que é cada um deles. A endoscopia digestiva alta, todos vocês sabem, é um procedimento médico onde, com um aparelho de visão frontal, ou seja, você consegue ver com tranquilidade pela frente, você examina a mucosa, o interior do esôfago, do estômago e do duodeno. Por sua vez, a ecoendoscopia é um procedimento que associa o ultrassom na ponta do aparelho com o endoscópio. E durante o exame da mucosa, do esôfago, do estômago e do duodeno, através do ultrassom, nós podemos examinar o que está atrás da parede, o que está atrás da mucosa, da submucosa e toda aquela camada do esôfago, do estômago e do duodeno. Então, a ecoendoscopia permite, por exemplo, o estadiamento de tumores gastrointestinais, a identificação de nódulos linfáticos no mediastino e, além disso, permite o exame da glândula pancreática. Por fim, sobre o exame do que você me perguntou, sobre a colangioendoscópica retrógrada, a colangioendoscópica retrógrada é um exame altamente especializado, onde nós utilizamos um tubo de inserção endoscópico com uma visão lateral para que ele fique posicionado em frente à papila duodenal, a papila duodenal maior, que nada mais é do que a desembocadura do colédoco que drena o fígado e a vesícula biliar e do ducto pancreático principal, que drena toda a função exócrina do pâncreas. A colangioendoscópica retrógrada, ela é um excelente exame hoje para tratamento e não para o diagnóstico. Então, através de pequenas manobras, nós podemos, por exemplo, fazer a esfincterotomia endoscópica cortando a papila. Nós podemos inserir próteses, dentre elas próteses plásticas, próteses metálicas autoexpansíveis, tratando assim tumores como tumores de pâncreas. Nos casos de pancreatite crônica, por exemplo, nós podemos fazer a esfincterotomia do ducto pancreático principal. Assim, nós podemos entrar dentro do ducto com pequenos acessórios para explorá-lo da melhor forma possível, removendo cálculos, dilatando estenoses. Então, a colangioendoscópica retrógrada hoje é um capítulo muito importante da endoscopia digestiva cirúrgica. E a colonoscopia, por fim, é um exame que é introduzido através do reto, onde nós examinamos todo o cólon e que faz parte do screening do câncer coloretal, através da remoção de pequenos tumores, que são os pólipos, que podem ser sésseis, que podem ser pediculados. Esse exame hoje é o exame mais importante para o tratamento de certas doenças, principalmente as doenças neoplásicas, que tanto acometem a população em geral. Então era isso que eu gostaria de dizer em relação aos procedimentos endoscópicos. Assim, de uma forma geral, quais seriam os danos colaterais que esse procedimento poderia ter?
O que poderia acontecer dentro de um procedimento comum com um paciente em situação excepcional de ocorrer ou erro ou um acontecimento inesperado. Mais uma vez, Antônio, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta extremamente importante e nós devemos alertar a população de que todos os procedimentos endoscópicos podem ser acometidos por complicações. Também hoje nós podemos chamar de eventos adversos relacionados ao procedimento. Em relação à CPRE, nós podemos ter, por exemplo, a pancreatite aguda, ou seja, você vai fazer um procedimento de colange endoscópica retrógrada para remoção de um cálculo no interior da via biliar que está obstruindo o colédoco, e você, depois desse tipo de procedimento, você pode ter um paciente que desenvolve pancreatite aguda. Outra complicação é, após o cateterismo ou após a realização de uma esfincterotomia, nós podemos ter o sangramento. O sangramento também é uma possibilidade, ocorre em aproximadamente 1 a 2% dos casos, uma porcentagem um pouco menor. Durante a esfincterotomia também, nós podemos ter uma outra complicação, que é a perfuração, a criação de uma pequena janela entre o lúmen do duodeno e a porção retroperitoneal, que também não é tão frequente, mas pode ocorrer. E além de tudo, o fato de nós cateterizarmos o ducto colédoco, nós podemos levar infecção do interior do lúmen do duodeno para o interior da via biliar, causando colangite ou até mesmo colecistites. Isso são todos esses eventos adversos, eles estão na faixa de 2 a 3% na maioria das vezes, são extremamente raros e são totalmente tratáveis através de um tratamento clínico desses pacientes, desde que detectados e diagnosticados de forma correta e muito precocemente. Então, o endoscopista ou gastroenterologista que realiza esse tipo de procedimento deve, com tranquilidade, avaliar essas possibilidades e ter sempre em mente, porque isso é uma coisa que eu sempre digo, né? Você precisa ter conhecimento para que você consiga fazer o diagnóstico dessas lesões. Então, a priori, são essas as complicações ou também os eventos adversos que podem acometer o procedimento endoscópico chamado de colangiopancreatografia endoscópica retrógrada. Do seu ponto de vista, saúde é muito importante. Você é um atleta, uma pessoa que tem 58 anos, até teve Covid, né, recentemente. O que você pode me dizer sobre saúde, sobre a questão de ser uma pessoa saudável com uma longevidade boa? Digamos, como se chega aos 80 anos uma boa performance? Qual a sua opinião como médico? O que se deve ser feito? Quando que essa escolha é importante? Em que situação o indivíduo tem que escolher entre uma vida saudável ou uma vida, vamos dizer, do tipo moderno, uma vida movimentada, uma vida... Qual é esse termo? Qual é o meio termo? Qual a situação melhor para se escolher esse viver longe, viver longevamente e viver com saúde? Mais uma vez, Antônio, obrigado pela questão. Eu acho que é um ponto fundamental. E eu acho que, assim, eu hoje tenho, entre aspas, duas visões. Uma como leigo
como pessoa, né? Como uma pessoa que quer viver, e outra como médico. Nem sempre um respeita o outro. Essa é a grande verdade. Nunca foi tão verdadeiro aquele dizer, né? Faça o que eu mando, que é o médico, mas não faça o que eu faço. Mas, na verdade, a partir do momento que você confunde essas posições, com o passar dos anos, você começa a perceber que para viver bem, você tem que viver de forma intensa a sua vida. E você tem que ser feliz. E você é feliz de várias formas. Você é feliz com a sua família, você é feliz com a sua aparência, você é feliz com os seus amigos. E foi exatamente por isso que, quando eu cheguei aos 50 anos, eu realmente mudei. Depois de ter apresentado alguns problemas de saúde, eu voltei a reencontrar velhos amigos. Então, hoje eu sou um atleta master do polo aquático, né? Onde, sem sombra de dúvida, o fato de eu ter voltado a jogar polo aquático mudou consideravelmente a minha vida. Como você mesmo disse, eu recentemente tive Covid, né? E eu acho que o meu Covid foi muito leve, mas muito leve mesmo, justamente porque eu jogo, né, polo aquático. Essa é a única razão, como médico, que eu encontro. Eu me tratei com muita facilidade em relação a isso. E, na verdade, quando nós chegamos a uma certa idade, a gente começa a perceber que, por exemplo, eu passei a minha vida toda, depois que eu parei de fazer esporte, ao entrar na universidade e me dedicar muito aos estudos, eu parei realmente de fazer exercícios físicos, me tornando, de certa forma, obeso. Depois disso, eu percebi que eu necessitava emagrecer. E eu acho que isso realmente me ajudou bastante, muito, muito mesmo, né? Eu coloquei uma meta na minha vida, porque eu cada vez mais acredito que nós devemos viver a vida intensamente. Nós devemos viver a vida intensamente com os familiares, nós devemos viver a vida intensamente com os amigos, nós devemos viver intensamente tudo que nós fazemos. E eu realmente vivo intensamente, por exemplo, o meu trabalho. Eu vivo intensamente para tudo que eu me dedico a fazer. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Você tem que ter um norte na vida, e esse norte é que vai determinar a sua longevidade. Você, sem sombra de dúvida, precisa ter sempre algo para fazer. Porque se você não tem algo para fazer, ou alguém para cuidar, ou realmente a sua função, ela perde um pouco o interesse de ser. E é isso que você deve percorrer. Você não pode perder o interesse em ser alguém, sempre ser alguém. E uma coisa que é fundamental, né, também, que te traz muita felicidade, é você fazer o bem para as pessoas. Eu acho que isso é realmente muito importante, é por isso que eu gosto muito de ser médico. Eu acho que se eu morrer e renascer 10 vezes, se Deus me permitir, eu quero ser médico as próximas 10 vezes, sem sombra de dúvida. Não importa a especialidade, eu acho que todas são maravilhosas. Doutor, agora vamos saber um pouco sobre que órgão é este, o pâncreas. O senhor poderia nos explicar quais são suas funções? Quais são as suas funções? E que importância ele teria na digestão e como parte integrante do sistema digestivo, qual a importância que o pâncreas tem dentro deste universo digestivo que começa na boca e termina com o produto final? Bem, o pâncreas é um órgão extremamente interessante. E ainda hoje, apesar de todos os avanços da ciência e da medicina, ele permanece um ilustre desconhecido.
Eu me lembro muito bem quando eu tive os primeiros exames de colangiendoscópica retrógrada sobre pacientes com pancreatite crônica, de que a grande dificuldade era, em primeiro lugar, fazer o diagnóstico, e, em segundo lugar, o tratamento. O próprio professor Liguori repetia palavras de outros professores franceses, eu não sei de quem é a autoria, de que o pâncreas é um órgão que torna o médico humilde, ou seja, ele acha que está fazendo o diagnóstico correto e depois ele percebe que realmente não era aquilo que ele estava imaginando. O pâncreas, ele tem várias funções no organismo humano. A primeira delas é a digestão, que é representada por uma porção grande de células exócrinas, que liberam enzimas para a digestão de proteínas, né? Como, por exemplo, a lipase, a amilase, são enzimas que são produzidas. E o pâncreas, além de ter esta função, ele tem uma outra função, que é a função endócrina, regulando o açúcar no sangue através da liberação de hormônios. Eu não vou entrar aqui em detalhes dos tipos celulares que existem, mas eu posso dizer que, sem sombra de dúvida, o pâncreas é um órgão que, além do seu posicionamento anatômico, que é praticamente em frente à coluna, lá no fundo da caixa, que é o abdômen, ou seja, é como se nós guardássemos uma coisa com muito segredo no interior de uma caixa, né? Então, o que é que você guarda no fundo da caixa? É exatamente o pâncreas. É um órgão realmente de difícil compreensão, que é acometido por inúmeras doenças, que só nos últimos 30, 40 anos, com o advento da ecoendoscopia, a gente tem conseguido fazer o diagnóstico de doenças que até então o diagnóstico era feito única e exclusivamente através da abertura da cavidade abdominal, da exploração de todas aquelas coisas, entre aspas, que estariam numa caixa em cima daquilo que a gente guarda ali no fundinho, né? Para fazer, por exemplo, uma biópsia. Hoje, a gente consegue fazer isso através da boca. Então, o conhecimento, a determinação da história natural de determinadas doenças do pâncreas tem sido estabelecido muito recentemente. E isso torna o pâncreas um órgão de muito difícil diagnóstico. Quando acometido por doenças, muito difícil tratamento. Por isso que realmente nós precisamos nos dedicar a esse órgão que realmente é extremamente desafiador em relação aos conhecimentos médicos que nós temos. Em palavras assim fáceis, descendo ao nível molecular da coisa toda, da digestão em si, por que nós processamos o alimento para adquirir energia, a pergunta que me vem à cabeça é a seguinte: que tipo de consequência existe dentro das células, das organelas, como a mitocôndria, que produz energia para sustentar a própria célula, como a falta de energia para sustentar todo aquele conjunto de organelas por uma membrana, ela afeta como tecido geral alguma coisa dentro de toda a estrutura pancreática, descendo lá ao nível molecular. Se a gente não fizer uma digestão, é possível que todas as células do organismo faltem energia. E por que motivo? Qual o motivo que leva à falta de energia?
Muito obrigado mais uma vez pela pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta extremamente interessante e importante. O pâncreas é um órgão extremamente resistente. Ele é muito resistente aos estímulos negativos. O que a gente pode chamar de estímulos negativos? Por exemplo, pessoas que bebem, não com moderação, mas com uma intensidade muito grande, podem vir a desenvolver, por causa do álcool, que ataca realmente a célula, ao nível de mitocôndrias, a célula pancreática, você vai tendo processos inflamatórios dessa célula que fazem com que ocorram distúrbios cicatriciais através da formação de fibroblastos e outras células que vão impedindo vagarosamente da periferia para o centro da glândula a produção, por exemplo, de enzimas, como a lipase, como a amilase, que são fundamentais para a digestão, como eu disse anteriormente. E esse processo inflamatório, ele vai causando cicatriz, causando uma disfuncionalidade na glândula. E a partir do momento que você tem um grande comprometimento da glândula, você vai determinar uma insuficiência importante enzimática para que você consiga fazer a digestão adequada desses alimentos. Isso pode ocorrer na pancreatite crônica, que o seu principal fator etiológico é o álcool. Isso pode ocorrer na pancreatite aguda, que também pode ser causado pelo álcool, mas o principal fator é a presença de cálculos no interior da vesícula que migram para o colédoco e do colédoco impactam na papila. A partir daí você tem um abrupto aumento da pressão no interior do ducto pancreático principal, com ruptura desses ductos secundários, com extravasamento de amilase e lipase para o interior da cavidade, que autodigerem as células periféricas e os tecidos periféricos. Então você tem o que a gente chama de pancreatite aguda, que pode ir do edema até a necrose de tecidos pancreáticos e peripancreáticos, devido a uma ruptura dos ductos que podem ser secundários e que podem ser também do ducto pancreático principal. Então, sem sombra de dúvida, esse mecanismo intracelular de produção de enzimas, esse mecanismo celular de produção hormonal, ele pode ser prejudicado por condições, por enfermidades que acometem o pâncreas. E isso vai, com certeza, alterar o processo digestório dos pacientes e, além de tudo, também o processo endocrinológico. Sendo que, por exemplo, com a evolução da pancreatite crônica, alguns pacientes podem, por exemplo, desenvolver diabetes. E isso tem que ficar bem claro, mostrando que realmente o pâncreas é um órgão multifuncional e que, se acometido por doenças graves, pode apresentar problemas graves de saúde para esses pacientes. Eu ouvi uma afirmação sua dizendo que a vida é muito curta, tem que se aproveitar. O que seria uma vida longa e o que seria uma vida curta? Mais uma vez eu agradeço a pergunta, eu acho que realmente essa pergunta é muito importante. Bom, eu sou um indivíduo pretensioso, eu, se Deus me permitir, viver com uma intelectualidade ativa, se todas as minhas funções cognitivas estiverem preservadas, se toda a minha funcionalidade como organismo humano estiver preservado, eu pretendo viver além dos 90 anos.
Mas para isso, eu acho que a gente tem que se preparar. Eu acho que a gente tem que viver intensamente aquilo que eu falo e que é verdade. Tudo que você faz, você deve fazer com intensidade. Você deve realmente gostar daquilo que você está fazendo e dar valor àquilo que você está fazendo. Eu sigo muito aquele preceito de mens sana, corpore sano. Eu acho que realmente é muito importante nós nos dedicarmos a viver bem. E para isso nós temos que relevar muitas coisas. Eu acho que nós temos que entender que a vida é exatamente dessa forma, fazer com que as pessoas compreendam isso também ao seu lado, que não vale a pena ficar estressado, isso é muito importante. É difícil, mas nós temos que buscar isso, nós temos que ir atrás disso. E nós temos que realmente gostar das pessoas. Eu acho que o convívio é uma coisa muito importante para o bem-estar. Acho que o bem-estar de saúde, o bem-estar de conviver com as pessoas, evitar mal-entendidos, evitar brigas, eu acho que realmente isso torna a sua vida mais agradável e torna você também uma pessoa melhor. Eu acho que realmente isso que é importante. A gente não deve esquecer mesmo de fazer exercícios e também não devemos esquecer que nós somos aquilo que comemos. Eu confesso que eu não sou um vegetariano, eu não sou um vegano, eu como gordura, eu faço de tudo, mas eu bebo, mas na verdade, eu acho que a gente tem que fazer tudo isso com muita moderação e muito respeito ao seu organismo. Tudo que você faz, de tudo isso que eu falei, comer, beber, ter os amigos, você deve fazer com prazer. Eu acho que o prazer traz uma felicidade interior muito grande e isso é que é fundamental para uma boa qualidade de vida. Eu espero ter ajudado a sua comunidade. Estou sempre à disposição para conversar, para que a gente possa desfrutar de momentos importantes como esse, que foi essa sua entrevista. Mais uma vez, Antônio, muito obrigado pela iniciativa. Pode contar comigo para quando você precisar. Você sabe só a única coisa que eu realmente sou muito ocupado, então você me desculpe a demora em mandar essas respostas para você. Mais uma vez, muito obrigado, espero que você aproveite. Um abraço. Estamos vivendo mais. Isso é uma coisa muito importante. Estamos vivendo mais. E esse viver mais significa ter qualidade nesta vida, que é uma vida acima daquilo que nós estávamos acostumados a viver. Vivíamos entre 60, 70 anos. Hoje se chega aos 90 anos. Se chega aos 90 anos. Isso é muito importante. Chegar aos 90 anos com saúde é um marco. É um vitorioso. Isso é a palavra de afinidade para todos aqueles que assistiram ao Dr. Arnênio, dar suas respostas e pensem bem. Como é importante o aspecto alimentar dessa coisa. Se você se alimenta corretamente desde cedo, é bem possível que o seu próprio organismo crie várias imunidades, várias proteções em quase tudo. Seja no sangue, seja nos próprios órgãos, e assim a vida continua. Estamos diante de uma pandemia, uma doença no último século não foi vista,
se em alguns tipos de símptomas respiratórios agudos que vieram da Ásia, sempre vieram da Ásia, não é uma praga chinesa, exatamente. Eu acho que a gente tem que ter uma noção exata sobre isso, não é uma praga chinesa. E dentro de cada assunto, iremos procurar a palavra de quem é um especialista. No caso, Dr. José Celso Ardem, muito obrigado pela sua entrevista. É de coração que toda a comunidade, afinidade com mais idade, será grata ao senhor pelas suas explicações. Muito obrigado.